Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos nos aprofundar nossos conhecimentos sobre o volume. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos nas nossas aulas anteriores que o volume é o quanto um corpo, ou seja, um objeto é capaz de ocupar. Vimos na nossa aula anterior que o volume é o quanto um corpo, ou seja, um objeto é capaz de ocupar. Já a capacidade é o quanto um recipiente é capaz de acomodar um líquido dentro de si. Para entendermos melhor esse espaço que a água preenche, que ela ocupa, é o que chamamos de volume. Olha aqui esse ônibus, observe aí. Quanto mais o tempo passa, mais lotado ele fica. Cada pessoa dentro do ônibus ocupa um espaço, tem um volume. E todo o espaço disponível dentro desse ônibus é ocupado por um volume até que não caiba mais nenhuma pessoa dentro. Dessa forma, o ônibus tem um espaço e as pessoas têm um volume. E como já vimos nas aulas anteriores, diferente das figuras geométricas planas que têm somente duas dimensões, como você pode ver aí na tela, a altura e a largura, observe bem, as figuras geométricas espaciais possuem, além da altura e da largura, uma terceira dimensão chamada de profundidade. É a dimensão que dá volume aos sólidos. Ela causa a impressão de que objetos saltam da tela. Aqui nesse caso, a mesa e as cadeiras parecem saltar da tela. Logo, tudo que você pode tocar tem um volume, ocupa um espaço no nosso universo. Basta olhar à sua volta, absolutamente tudo tem uma altura, uma largura e uma profundidade. E o volume tem a sua própria unidade de medida, que é o cúbico, simbolizado por esse pequeno 3 em cima da unidade de comprimento, que chamamos de elevado, neste caso, elevado ao cubo. Para relembrarmos as unidades dentro do volume, iniciam com metro cúbico, bem no meio. E na direção dos submúltiplos temos o decímetro cúbico, dm elevado a 3, o centímetro cúbico, cm elevado a 3 e o milímetro cúbico, mm elevado a 3. E dos múltiplos, as medidas maiores, temos o decâmetro cúbico, DAM elevado a 3, o hectômetro cúbico, HM elevado a 3 e, por fim, o quilômetro cúbico, KM elevado a 3. Para fazermos uma comparação, o metro mede uma única quantidade de metro em um único sentido. Logo, quando há apenas um sentido, nós temos apenas uma dimensão, 1D. As figuras geométricas planas, aquelas figuras que possuem uma área. Conforme você pode ver aí, este quadrado tem 1 metro de lado, nós medimos em metro quadrado. E essa figura tem duas dimensões, 2D. Já as figuras espaciais são medidas por meio da multiplicação dos 3 eixos que as compõem, a altura, a largura e a profundidade. Nesse caso, esse cubo é medido em metros cúbicos. Ele tem 1 metro cúbico de volume e tem mais 3 dimensões, ou como conhecemos, ele está em 3D. E para medir o volume de um espaço, utilizamos a medida em cubos, como já vimos. Vamos entender melhor na tela. Temos aí um espaço dentro deste caminhão, observe aí, temos uma quantidade de caixotes de papelão. Cada caixote tem como volume a medida de 1 metro
cúbico. E para calcularmos a medida do volume deste caminhão, sabemos que cada caixa tem um volume de 1 metro cúbico. Basta multiplicarmos base vezes altura e o lado para encontrarmos a resposta. Vamos contar primeiro, vamos lá. 1, 2, 3. E vamos contar o outro lado também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por fim, o lado tem 1 metro de tamanho. Assim, o produto dessa multiplicação será a medida do volume que o caminhão comporta, ou seja, 3 vezes 6 vezes 1 é igual a 18, que é igual a 18 metros cúbicos. Mas como chegamos a essa informação? Vamos ver agora. Para medirmos o volume de um cubo, nós faremos da seguinte forma. Preste bem atenção. Utilizamos a fórmula matemática V, que significa volume, é igual à multiplicação entre o lado vezes lado vezes lado. 3 vezes o lado por conta dos 3 eixos utilizados para produzir a figura espacial. Agora, neste caso aí, como você está vendo na tela, lembra como chamamos os retângulos com 3 dimensões? Exato, paralelepípedo. É o formato do nosso caminhão de agora há pouco. O paralelepípedo tem a fórmula V, que simboliza o volume, é igual à multiplicação entre a base vezes a altura vezes o lado, para encontrarmos a medida do volume. Vamos resolver juntos alguns exercícios? Lembre-se de compreender as fórmulas que vimos, pois precisaremos delas para resolver essas questões. Então, vamos lá, acompanhe-me. Fátima comprou um aquário. Observe bem, ela deseja saber o quanto de água precisará colocar dentro dele. Observando o aquário, qual o volume de água ela precisará? Bom, basicamente precisamos de 3 informações para encontrarmos o volume do... O aquário tem qual formato? Ele tem o formato de um paralelepípedo, muito bem. E qual a fórmula utilizada para medir o volume de um paralelepípedo? A fórmula é volume, ou seja, é igual ao produto da multiplicação de base vezes a altura vezes o lado. Neste aquário temos como medida de base 30 centímetros, com altura temos 20 centímetros e como lado temos 20 centímetros. Substituindo os valores na fórmula, preste bem atenção, temos a equação de volume é igual a 30 centímetros vezes 20 centímetros vezes 20 centímetros. Realizamos a primeira multiplicação normalmente e temos como resultado o número 12.000. Logo, neste aquário cabem 12.000 centímetros cúbicos de água. Mas que tal irmos mais além? Se em 1.000 centímetros cúbicos de água temos a medida de 1 litro, em 12.000 centímetros cúbicos eu tenho, exatamente, eu tenho 12 litros de água. Essa quantidade dá para encher perfeitamente este aquário. Agora vamos calcular as medidas de volume de cubos com as seguintes medidas. Acompanhe aí. Na letra A, temos a medida de 3 centímetros. Preste bem atenção, é a medida de um cubo. Assim, para encontrarmos o volume, vamos multiplicar esse valor 3 vezes, conforme a fórmula de cálculo do volume do cubo, que você está vendo aí. Vamos lá. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 são 27. 27 centímetros cúbicos. Na letra B, faremos o mesmo procedimento.
5 vezes o 5 são 25, e 25 vezes 5 são 75, portanto, 75 metros cúbicos. E na letra C, 8 vezes 8 são 64, 64 vezes 8 são 512, portanto, 512 decímetros cúbicos. E na letra D, temos a medida de 9 quilômetros. 9 vezes 9 são 81, e 81 vezes 9 são 729, portanto, 729 quilômetros cúbicos. Agora, observe aí esta piscina. Qual é o volume dela? Ao observá-la, podemos perceber que ela tem o formato de um paralelepípedo. Logo, para medirmos a área do paralelepípedo, utilizamos a fórmula volume é igual ao produto da multiplicação da base vezes a altura vezes o lado. E como base temos 10 metros, como altura temos 5 metros e como lado temos a medida de 3 metros. Observe aí que esta medida é da profundidade da piscina. Realizando a multiplicação, observe aí, temos 10 vezes 5 são 50 e 50 vezes 3 são 150. Ou seja, essa piscina tem como volume total a medida de 150 metros cúbicos. É como se encaixássemos 150 cubos de 1 metro cúbico cada dentro desta piscina. Vamos um pouco além. Essa piscina, com 150 metros cúbicos, cabe em quantos litros de água? Bom, se 1 metro cúbico comporta 1.000 litros de água, 150 metros cúbicos cabem 150.000 litros de água. É muita água, não é mesmo? Dessa forma, conseguimos compreender que as medidas de volume e capacidade são correspondentes, ligadas entre si. Realizando os cálculos com as formas aprendidas, você consegue compreender que os cálculos estão em todo lugar do nosso universo. A maioria dos exemplos de medida de volume e de capacidade são encontradas comumente nos supermercados, pois todas aquelas embalagens medidas em gramas ou em litros partem da medida de volume de cada uma das embalagens. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava? Está se sentindo preparado para realizar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. Preste bem atenção, muita atenção agora, atividade número 1 na tela. Quando multiplicamos a base, a altura e o lado de um paralelepípedo, queremos encontrar a medida do número 1, área, número 2, perímetro, número 3, volume e número 4, comprimento. Qual é a resposta correta? Vamos à resposta? A resposta certa é volume. Quando nós multiplicamos a base, a altura e o lado de um paralelepípedo, o nosso objetivo é encontrar a medida do volume. Atividade número 2, quando multiplicamos o lado 3 vezes, queremos encontrar a medida do sólido geométrico. Número 1, cubo. Número 2, paralelepípedo. Número 3, pirâmide. Ou número 4, círculo. A resposta correta é o cubo. Quando multiplicamos o lado 3 vezes, nós estamos trabalhando com um cubo. O cubo é um único sólido geométrico que tem 3 lados iguais. Então, a resposta certa é o cubo. Atividade número 3, um metro cúbico dividido em 100 partes é chamado de número 1, hectômetro quadrado, número 2, quilômetro, número 3,
decâmetro cúbico ou número 4, centímetro cúbico. Lembre das terminações, lembre do começo das palavras também. Observe bem que elas são bem diferentes. Vamos à resposta? A resposta é centímetro cúbico. Observe bem, o metro cúbico, nesse caso aí, foi dividido em 100 partes, ou seja, centímetro cúbico, já que é um cubo. Agora vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje aprofundamos nossos conhecimentos sobre medidas de volume. Relembramos os seus múltiplos e submúltiplos. Não se esqueça que a medida principal do volume é o metro cúbico. E essa palavra cúbico vem da quantidade de cubos que cabem dentro de uma determinada figura geométrica espacial, no caso aí, o cubo ou o paralelepípedo. Agora vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo muito mais sobre o volume dos sólidos. Continue se esforçando, pois assim você conseguirá se tornar um expert em matemática. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!